Nós pensamos no vidro como algo frágil, algo que se estilhaça, um ponto fraco. Mas e se lhe disséssemos que isto também é vidro? Fios tão finos e macios quanto um fio de cabelo humano. E se lhe disséssemos que estes fios, quando entrelaçados, se tornam mais fortes do que as barras de aço que sustentam as nossas cidades? Como é possível que a areia, sinônimo de fragilidade, seja transformada num material de construção com quase o dobro da resistência do aço? Um material que é 4 vezes mais leve, mas que pode suportar o peso de pontes gigantescas. O aço, o pilar do nosso mundo, tem um inimigo antigo e silencioso: a água, a ferrugem. Ela ataca o aço por dentro, expande-se e racha o nosso betão, condenando estruturas a uma morte lenta. Este novo material não se importa. Pode ficar submerso em água salgada por 50 anos e não acontece nada. Então, a questão não é apenas como os engenheiros pegam em areia e a tornam mais forte que o aço. A verdadeira questão é: por que é que isto não está a ser usado em todo o lado? A resposta começa não numa praia, mas nas profundezas da Terra, com um terremoto controlado. O ingrediente principal do vergalhão de fibra de vidro é a sílica, e não é a areia da sua praia local. Para este processo, apenas os depósitos de areia mais puros servem. Estamos a falar de areia com um teor de sílica de 99%. Esta areia de quartzo de alta qualidade não é recolhida, é extraída. Ela encontra-se em minas a céu aberto massivas, como uma enorme ferida branca na crosta terrestre. Nestas minas, as camadas de rocha de quartzo são tão incrivelmente densas e compactas que nenhuma máquina comum as consegue perfurar. A única solução é usar força explosiva. Os engenheiros perfuram buracos profundos, enchem-nos com explosivos industriais e detonam-nos numa sequência perfeitamente calculada. Não é uma explosão caótica, é um terremoto de precisão, concebido para fraturar a rocha em pedaços manejáveis. Assim que a poeira assenta, escavadoras gigantes com pás do tamanho de carros pequenos entram em ação. Elas recolhem a rocha partida e carregam-na em caminhões de transporte pesado. A partir daqui, a rocha segue para a britagem primária. Moinhos industriais com mandíbulas de aço esmagam e moem estes pedregulhos sem parar, dia e noite, até que a rocha sólida seja reduzida a grãos finos de areia. Mas mesmo depois desta britagem brutal, a areia ainda não está pronta. A pureza é tudo. O próximo passo é a lavagem. A areia é enviada para um moderno sistema de lavagem, uma instalação capaz de processar até 220 toneladas por hora. 220 toneladas. É o equivalente a despejar e limpar 10 caminhões basculantes cheios a cada 60 minutos. O primeiro posto de controlo é uma peneira de malha fina, com 30 buracos por polegada quadrada, que barra quaisquer partículas demasiado grandes. Depois, a areia pura cai em câmaras de agitação, onde jatos de água de alta pressão, finos como agulhas, a esfregam e limpam. Após 15 minutos disto, a mistura de areia e água é enviada para um separador em espiral. É um vórtice controlado. A força centrífuga, girando a alta velocidade, lança as partículas metálicas mais pesadas, os contaminantes, para as bordas exteriores, enquanto a sílica pura e mais leve permanece no centro. Por que tanta obsessão com a pureza? Porque na engenharia de materiais, as impurezas são o inimigo. Um único floco de ferro do tamanho da cabeça de um alfinete pode criar um ponto fraco. E quando se está a suster uma ponte, não pode haver pontos fracos. Apenas quando a areia atinge 99% de pureza é que está pronta para o próximo passo. E esse passo não envolve força, mas sim um calor inimaginável. Esta é a maior fábrica de fibra de vidro dos Estados Unidos. Ela produz mais de 500 toneladas deste material todas as semanas. A areia purificada chega e é imediatamente misturada. 70 a 75% de sílica. A ela adicionam 15% de carbonato de sódio e 10% de carbonato de cálcio. Pense no carbonato de sódio como uma chave química. A sílica, por si só, derrete a uma temperatura altíssima. O carbonato de sódio ataca quimicamente a estrutura da sílica, forçando-a a derreter a uma temperatura muito mais baixa. Isto poupa uma quantidade colossal de energia.
A mistura é então filtrada uma última vez e transportada por correias para o coração da fábrica, o forno a gás. A temperatura no interior atinge os 1650 graus Celsius. Isto não é apenas quente, é um inferno branco e ofuscante, mais quente do que a lava que flui de um vulcão ativo. Os trabalhadores usam fatos prateados, fatos que parecem pertencer à Lua, apenas para se poderem aproximar da fornalha. O processo de fusão demora 24 horas. Durante um dia inteiro, a areia e os químicos agitam-se e fundem-se, até que a mistura sólida se transforma num líquido denso e brilhante, como mel incandescente. Durante mais algumas horas, este vidro líquido permanece no forno, permitindo que quaisquer gases ou bolhas presas escapem. A pureza tem de ser absoluta, e agora acontece a magia. O vidro fundido flui do forno para uma unidade especial chamada bucha. A base desta bucha é feita de uma liga de platina. Por que platina? Porque apenas um dos metais mais preciosos e raros do mundo consegue suportar este calor extremo e, ao mesmo tempo, ser perfurado com milhares de buracos microscópicos. Estamos a falar de furos com um diâmetro de apenas 5 a 25 microns. Para comparação, um único cabelo humano tem cerca de 70 microns de espessura. Estes fios de vidro são 15 vezes mais finos. À medida que o vidro líquido passa por estes milhares de furos, a gravidade e uma tração mecânica puxam-no para baixo, transformando o líquido em milhares de filamentos simultaneamente. E aqui está a maior pressão desta fábrica. Ela nunca dorme. Natal, Ano Novo, não interessa. A fábrica tem de funcionar 365 dias por ano, sem parar. Se o fluxo for interrompido, o vidro fundido solidifica dentro daqueles milhares de minúsculos furos de platina. A bucha estilhaça-se. É uma catástrofe de milhões de dólares. A pressão para manter tudo a funcionar é constante. Assim que os filamentos são puxados, bicos de alta pressão pulverizam água fria sobre eles, arrefecendo-os instantaneamente para evitar que se partam. Mas não se pode simplesmente agarrar 1 milhão de fios de vidro microscópicos. Eles são primeiro reunidos em feixes maiores e enrolados em bobinas gigantes chamadas rovings. Estes rolos de fio de vidro são a matéria-prima para a verdadeira força. Os rovings são colocados em suportes e dezenas de fios são desenrolados em paralelo, formando um fluxo constante e plano. Este feixe de fibras secas é então guiado para o passo mais crítico, o banho de resina. Pode ser resina epóxi ou resina feita de garrafas PET recicladas. Pense nisto como uma parceria perfeita. As fibras de vidro dão à barra a sua incrível resistência à tração, a sua capacidade de ser puxada. A resina atua como uma armadura corporal. Ela mantém todas as fibras unidas, protege-as da fricção e dá à barra a sua forma sólida e rigidez. O sistema mantém as fibras sob uma tensão precisa. Cada fio tem de estar perfeitamente reto. Se um fio estiver frouxo, ele não suporta a sua parte da carga. Torna-se um preguiçoso e a barra falhará. O feixe molhado de fibras e resina é então puxado, um processo chamado pultrusão, através de uma matriz de aço aquecida. Esta matriz é o escultor. Ela comprime o feixe, forçando a resina a penetrar profundamente entre cada fibra individual. E, ao mesmo tempo, esculpe as nervuras na parte exterior. Essas nervuras são cruciais. Elas são o que permite à barra agarrar-se ao betão. A barra emerge do outro lado, sólida, contínua e já com a sua forma final. Mas a resina ainda precisa de ser curada. O varão passa por um longo forno de cura para endurecer completamente, seguido de um rápido banho de água para arrefecer. O processo está quase completo. É incrível, mas se isto é tão bom, por que é que 99% dos estaleiros de obras ainda usam isto? O aço continua a ser o campeão, é o titã. A sua história não é de precisão microscópica, mas de força bruta e fogo. O aço é feito de ferro, e o ferro começa como minério extraído da terra. Tal como a sílica, é esmagado e moído até se tornar um pó fino. Mas o pó de ferro está misturado com todo o tipo de rocha inútil. Como é que se separam? Aqui a magia não é o calor, mas sim a química da água. O pó é misturado com água para criar uma lama espessa. Esta lama é bombeada para tanques gigantes chamados células de flotação.
E aqui acontece um truque químico engenhoso. Eles adicionam reagentes que fazem com que as partículas de ferro odeiem água, tornam-nas hidrofóbicas. Ao mesmo tempo, todo o lixo inútil, a ganga, permanece hidrofílico, adora água. Depois bombeiam ar comprimido a partir do fundo. Milhões de bolhas sobem. As bolhas agarram-se apenas às partículas de ferro, que odeiam água, e levam-nas à superfície, como um balão. O resultado é uma espuma estranha, espessa e cinzento-avermelhada. Parece lama, mas esta espuma é concentrado de ferro quase puro. Todo o lixo inútil que adora água afunda. Eles estão, literalmente, a minerar a espuma. O concentrado é recolhido e o seu teor de ferro ultrapassa agora os 65%, mais do dobro do minério original. Mas não se pode alimentar um forno com pó molhado. Por isso, este concentrado é primeiro seco e depois levado para discos rotativos gigantes. Aqui, o pó é misturado com um aglutinante enrolado, tal como se estivesse a fazer milhares de milhões de pequenas almôndegas. Estas pelas de minério de ferro são depois cozidas num forno rotativo colossal, a mais de 1.200 graus, até ficarem duras como pedra. Agora, elas estão prontas para o alto forno. Uma estrutura imponente, um arranha-céus de tijolo e aço que funciona sem parar, não por dias, mas por anos. No topo são carregadas as pelas, coque, uma forma de carvão, e calcário. Da base é soprada uma rajada de ar superaquecido. O coque inflama-se, atingindo temperaturas de 2.000 graus Celsius. O monóxido de carbono resultante arranca quimicamente o oxigênio das pelas de ferro, deixando para trás um rio de ferro fundido. Mas esta força bruta tem um custo. Este processo é uma das maiores fontes individuais de poluição industrial e emissões de dióxido de carbono no planeta. É o preço que pagamos pelas nossas cidades. O ferro que sai do alto forno, chamado ferro gusa, ainda está impuro, é quebradiço. Para se tornar aço, tem de passar por uma purificação violenta. O metal líquido é despejado num conversor básico de oxigênio. E então, uma lança gigante desce. Ela dispara um jato de oxigênio puro no metal fundido, mais rápido que a velocidade do som. O resultado é uma erupção vulcânica controlada dentro do forno, um rugido ensurdecedor e uma luz ofuscante. O oxigênio queima as impurezas, especialmente o excesso de carbono. Em minutos, o ferro quebradiço transforma-se no aço forte e flexível que conhecemos. Agora, os dois rios de material encontram-se, o rio de aço e o rio de vidro. O aço líquido não pode parar. É imediatamente canalizado para máquinas de lingotamento contínuo, onde é arrefecido e solidificado em biletes, longos blocos quadrados de metal brilhante. Estes biletes, ainda incandescentes, são enviados diretamente para os laminadores. Aqui, rolos massivos de aço, pesando dezenas de toneladas, esmagam e esticam o bilhete. Com cada passagem, o bloco fica mais fino e mais longo, como massa de pão debaixo de um rolo compressor. É um processo de força incrível, moldando o aço quente na sua forma final de vergalhão. Do outro lado, temos o vergalhão de fibra de vidro. Não é esmagado, é puxado. Milhares de fios finos, já mais fortes que o aço, são alinhados com precisão e trancados numa armadura de resina. Ambos os materiais são arrefecidos com jatos de água, mas no final, o aço precisa de mais um passo. Ele é inspecionado, cortado, empacotado e revestido, coberto com proteção contra a única coisa que a fibra de vidro ignora, a ferrugem. Mas a história não acaba aqui. Sabia que, como o vergalhão de fibra de vidro não é metálico, ele é completamente invisível a campos magnéticos e ondas de rádio. O aço é um desastre perto de uma máquina de ressonância magnética num hospital. A fibra de vidro é perfeita, é por isso que é usada em hospitais, torres de controlo de aeroportos e laboratórios de investigação. E a resina que une as fibras, ela pode ser feita de garrafas de plástico PET recicladas. O lixo que deita fora hoje pode, literalmente, estar a suster uma ponte amanhã. E, finalmente, o custo. Sim, a fibra de vidro custa tipicamente 20 a 30% mais caro no momento da compra. Mas pense numa ponte junto ao oceano. Com aço, você paga de novo em 20 anos para reparar a ferrugem. E de novo em 40. Com a fibra de vidro, você paga uma vez.
O custo ao longo da vida útil da estrutura é drasticamente mais baixo. Começamos com um paradoxo: vidro frágil que é mais forte que o aço. O aço construiu o nosso mundo. É um titã de força bruta, mas tem um inimigo: o tempo, a água, a ferrugem que racha o nosso betão por dentro. Hoje vimos engenheiros domar a areia. Eles derreteram-na a temperaturas vulcânicas, puxaram-na em fios 15 vezes mais finos que um cabelo e teceram-na num novo tipo de força. Uma força que não se curva ao tempo. Não é apenas um novo material, é uma nova forma de construir. O futuro das nossas estruturas mais duradouras pode muito bem ser feito de vidro. A indústria de reciclagem de baterias de íon-lítio está explodindo. Já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso. Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só: se uma bateria falhar, ela falhará sozinha, sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço, e estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa. Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe, as etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon-lítio. Aquela é níquel, metal, hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos, mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada.
Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria, mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais. E é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro, uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes. Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada, a linha pode avançar para a destruição. A energia se foi, as baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação. Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo, é um fluxo de recursos liberados. Uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado, o alumínio e o cobre estão separados, mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem dois caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida. Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva.
Imagine adicionar um ingrediente à água salgada, que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda. Seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno, o resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas. Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha. Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço. Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos. Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade. O mármore, vemo-lo em todo o lado. Em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita. Não começa com um artista. Começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil.
21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta, mas aqui a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios, ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos. Cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso.
Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se gang saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida. Estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel.
Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra, até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna. Ele nasce de um líquido, macio, suave e aparentemente frágil, mas isso é uma ilusão. Este líquido é projetado para desafiar o tempo. É capaz de durar 3 décadas sob pressão constante, sem mostrar um único sinal de deformação. Agora, olhe ao seu redor. 90% do conforto em sua vida diária. O sofá onde você senta, o assento do seu carro, o colchão onde você dorme, é construído sobre esta fundação invisível. É uma indústria global de mais de 50 bilhões de dólares, um gigante silencioso que produz milhões de toneladas por ano. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Este material nasce de uma explosão. Uma reação química tão rápida, tão precisa, que deve ser controlada por lasers e computadores em tempo real. Como os engenheiros comandam essa transformação instantânea? Como eles convertem milhares de galões de produtos químicos voláteis em um bloco sólido perfeitamente estável, do tamanho de um ônibus, forte o suficiente para durar uma geração inteira? Esta é a jornada ao coração da tecnologia do conforto. A jornada não começa com uma máquina, mas com uma receita. Tudo começa na área de recebimento de matéria-prima. Aqui, 2 compostos líquidos principais são preparados. O primeiro é o poliol. Pense nele como o corpo macio da espuma. O segundo é o isocianato, o componente reativo, o gatilho poderoso que constrói a estrutura celular. Eles esperam em tanques de aço gigantescos e brilhantes. Mas estes não são apenas tanques de armazenamento, são cofres climatizados. Sensores de temperatura monitoram constantemente o interior. As apostas são altas desde o primeiro segundo. Se a temperatura variar em apenas alguns graus, toda a delicada cadeia química pode ser quebrada. A reação falhará. A espuma pode entrar em colapso. Cada gota deve estar na condição perfeita.
Ao redor deles, tanques menores contêm os temperos desta receita, aditivos, catalisadores, que são usados para controlar a velocidade daquela explosão química iminente, corantes e, crucialmente, retardadores de chama. Isto não é apenas espuma, é um material de engenharia de alto desempenho, projetado para segurança e durabilidade. Destes tanques, uma rede silenciosa de tubulações, a corrente sanguínea da fábrica, começa a fluir, levando os ingredientes para o coração do processo. Os líquidos fluem em alta velocidade, convergindo para um único ponto, o cabeçote de mistura. É aqui que a mágica acontece, e acontece em um instante. O pulso rítmico de bombas de alta pressão força os produtos químicos a se encontrarem. No interior, lâminas poderosas giram em velocidade tremenda. Os dois líquidos não apenas se misturam, eles colidem. A reação é imediata e visível. A mistura engrossa instantaneamente. O calor irradia dela. E de repente bilhões de bolhas minúsculas nascem. Este é o DNA da espuma sendo escrito em tempo real. Quão preciso é este processo? Medidores automatizados controlam o fluxo com uma precisão de milésimos de unidade. Em uma produção desta escala, não há margem para erro. 1 segundo a mais, uma gota a menos, e o lote inteiro pode ser arruinado. Para entender o poder puro desta reação, os técnicos às vezes fazem um teste manual. Eles pegam apenas um copo de líquido, alguns segundos de agitação, e a substância entra em erupção. Ela se expande dramaticamente, transbordando do copo como se estivesse viva. É uma demonstração vívida do poder do poliuretano. Agora imagine esse poder multiplicado milhares de vezes. Essa mistura viva e pulsante, carregada com bilhões de células de ar, é agora liberada da câmara de mistura e derramada no transportador principal. A válvula se abre. Um fluxo suave e viscoso de líquido é derramado sobre a correia transportadora em movimento. Imediatamente, uma barra mecânica de espalhamento varre para frente e para trás, ou escovas rotativas pintam o líquido por toda a largura. A camada deve ser perfeitamente uniforme. E então, diante dos nossos olhos, ela começa a crescer. Como uma coisa viva, a mistura de espuma incha. Você pode vê-la subir, subindo em ondas suaves. A cor da superfície muda, bege, verde suave, rosa pálido. A superfície gradualmente se assenta e se alisa à medida que a reação química encontra seu equilíbrio. Mas isso não é um pequeno bloco. É um pão de espuma gigante e contínuo, crescendo para 40 pés de comprimento, o comprimento de um ônibus urbano. À medida que cresce em altura, ele é contido. Paredes laterais móveis nas bordas do transportador sobem junto com ele, forçando-o a assumir uma forma retangular perfeita e maciça. Acima, a tecnologia monitora cada segundo. Sensores a laser varrem incansavelmente a superfície, medindo a altura e a densidade, enviando dados em tempo real de volta ao centro de controle para microajustes. Mas o perigo real está invisível, no fundo do núcleo. A reação química gera um calor intenso no centro do bloco. Se esse calor não for removido, o núcleo literalmente queimará a si mesmo. Ele se tornará oco e toda a estrutura falhará. Para evitar isso, poderosos ventiladores de circulação puxam o ar quente para fora, resfriando o bloco de dentro para fora, garantindo que a estrutura seja forte e uniforme. Cada centímetro da espuma parece respirar. Finalmente, no final desta longa jornada, o bloco gigante, ainda quente pela reação, encontra sua primeira ferramenta, a serra. Uma serra automática, movendo-se em perfeita sincronia com a velocidade do transportador, corta o pão contínuo em blocos gerenciáveis, cada um com 9 a 12 metros de comprimento. Braços robóticos movendo-se com uma suavidade quase impossível para seu tamanho, levantam esses blocos quentes. Eles ainda estão quimicamente vivos, a reação ainda não terminou. Eles devem agora descansar. Os blocos são movidos para uma vasta área de cura, uma zona de estabilização. Aqui, por 12 a 24 horas, eles ficam parados. Um fluxo de ar contínuo passa por eles, removendo os últimos vestígios de calor e gases residuais. Este período de sono não é negociável. É o que fortalece a espuma, fixa sua estrutura celular e a transforma de um bloco frágil em um material resiliente e duradouro. Após este descanso, a fase de escultura começa.
Os blocos, agora completamente estáveis e resfriados, são alimentados nas linhas de corte. É aqui que a escala bruta encontra a precisão cirúrgica. Lâminas de liga de alta velocidade, controladas por computador CNC, fatiam os blocos maciços em painéis e folhas. Estações de corte duplas trabalham em sincronia, uma cortando horizontalmente, a outra verticalmente. Para espumas mais macias e especializadas, como a espuma de memória, Memory Foam, a ferramenta é ainda mais futurista, um cortador de fio quente. Um fio de resistência, aquecido a 300 graus Fahrenheit, cerca de 150 graus Celsius, desliza através da espuma. Ele não corta, ele derrete seu caminho, deixando uma borda perfeitamente lisa, sem qualquer rasgo. As tolerâncias aqui são microscópicas. Sensores a laser medem a espessura de cada fatia. A margem de erro, apenas alguns milésimos de polegada. Isso é uma precisão que você não pode ver, apenas medir. A folha de espuma agora está perfeitamente esculpida. A espuma parece perfeita, ela é uniforme, macia e está nas dimensões exatas. Mas como os engenheiros provam que ela realmente durará as 3 décadas que prometeram, eles a torturam. Amostras de cada lote são levadas ao laboratório de controle de qualidade. Primeiro, máquinas de teste medem sua força de compressão, quanta força é necessária para esmagá-la. Em seguida, medem sua elasticidade e força de indentação, quão bem ela empurra de volta. Mas o teste mais crítico é o ciclo de resistência, ou teste de fadiga. Uma máquina equipada com um pistão pesado comprime e solta a amostra de espuma, de novo e de novo e de novo, milhares e milhares de vezes. Isso simula 30 anos de uso diário, condensados em poucas horas. A espuma rasgará, perderá sua altura, sua estrutura interna entrará em colapso. Enquanto este teste de força acontece, outros sensores escaneiam a superfície sob luz polarizada. Esta luz especial revela a estrutura celular oculta, tornando-a visível. Algoritmos de computador caçam qualquer imperfeição. Um poro muito grande, um rasgo minúsculo, uma região onde as células não são uniformes. Apenas a espuma que sobrevive a este teste de 30 anos é certificada. Ela recebe um código de lote e é liberada para a próxima etapa, sua segunda vida. A espuma certificada agora começa sua segunda vida como um produto de consumo. Ela é alimentada na linha de montagem de colchões. Aqui, cortadores CNC fatiam as folhas em diferentes camadas, a base de alta densidade para suporte, a camada intermediária de transição, a camada superior macia de espuma de memória para conforto. Elas são unidas, não com solventes químicos agressivos, mas com uma fina névoa de adesivo à base de água. Prensas pneumáticas gigantes descem, fundindo as camadas em um bloco único e unificado. O colchão é então aparado, moldado e recebe sua capa de tecido final, costurada por trabalhadores qualificados. É um colchão completo, maciço, pronto para uma cama king size. E agora, o truque final e mais incrível de toda a produção. O colchão é movido para a seção de embalagem automatizada. Um poderoso sistema de compressão a vácuo é ativado. Você pode observar enquanto ele suga, literalmente, cada vestígio de ar das bilhões de células abertas da espuma. O colchão, antes espesso e macio, entra em colapso. Seu volume diminui em quase 80%. Ele é então firmemente enrolado, selado em um filme plástico protetor e desliza perfeitamente para dentro da icônica cama em uma caixa, Bed in a Box. Uma revolução na logística e na indústria, tudo tornado possível por esta química incrível. Mas você sabia? Aquelas cores que vimos, bege, verde ou rosa pálido, não são para estilo. Elas são códigos. Elas identificam os aditivos específicos misturados lá no início, como retardadores de chama ou corantes para rastrear um lote específico. E você sabia que este material, agora fundamental em nossas casas, foi um segredo militar? Na década de 1930, era usado exclusivamente em aplicações militares e aeroespaciais, valorizado por sua incrível leveza e força de isolamento. Neste mundo de engenharia, nada é deixado ao acaso. Até a menor bolha de ar desempenha seu papel.
contribuindo para a sensação final, a resiliência e a capacidade do material de nos dar suporte por décadas. De compostos líquidos, silenciosos e voláteis em tanques de aço, para blocos maciços de espuma, respirando em uma esteira transportadora, até o rolo final, comprimido e pronto para ser enviado. Esta jornada inteira é um testemunho da sofisticação da engenharia de materiais moderna. Cada reação química, cada movimento da maquinaria é controlado com precisão absoluta, mantendo um equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade. É assim que compostos sem vida são transformados na fundação invisível do nosso conforto. Os assentos de carro, os sofás e os colchões em que confiamos todas as noites. Olhe para o chão da sua casa. Ele parece madeira, parece sólido, mas há uma grande chance de ser uma ilusão de engenharia de alta tecnologia. Todos os anos, o mundo produz mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de piso laminado. São 120 milhões de metros quadrados. É o suficiente para cobrir totalmente a cidade de Paris, com ruas e tudo. Mas o fato mais chocante não é a escala, é a origem. Este produto que definimos como piso de madeira não é feito de árvores nobres, pelo menos não da forma que você imagina. Mais de 80% da sua composição vem de resíduos, serragem, lascas, móveis velhos e paletes descartados. Então, como a indústria transforma lixo em algo tão elegante, tão forte e tão preciso, que confiamos nele para ser a base das nossas vidas? Qual é o segredo para transformar poeira em uma placa sólida como rocha? E o que acontece se essa ilusão falhar? Esta é a jornada da poeira até a perfeição, um processo onde cada etapa é uma batalha contra o caos. A jornada não começa em uma floresta serena, mas em um ambiente de caos industrial. Ouve-se o barulho de caminhões basculantes descarregando montanhas de resíduos de madeira, pedaços de pinho, aparas de eucalipto, sobras de serrarias e os restos de móveis antigos que já viveram uma vida inteira. Este é o tesouro da indústria de laminados. Mas antes que essa matéria-prima possa ser renascida, ela precisa ser purificada. O desafio é imenso. Escondidos nesta mistura estão os inimigos do processo: pregos, parafusos, grampos de metal, resíduos de tinta e cola. Um único prego que passe despercebido pode destruir uma lâmina de moinho de milhões de dólares. Por isso, a primeira etapa é uma caça ao tesouro magnética. O material passa por esteiras sob poderosos eletroimãs que arrancam violentamente qualquer vestígio de metal. Depois, sensores ópticos procuram por resíduos de tinta e plástico, que são soprados para fora da linha por jatos de ar comprimido. O que resta é madeira, mas ela ainda está úmida e irregular. O próximo inimigo é a água. A madeira limpa entra em enormes secadores rotativos. Aqui, ela é aquecida a uma temperatura controlada entre 210 e 250 graus Fahrenheit. O objetivo não é queimar, mas evaporar a umidade até um nível ideal e exato. Se a madeira ficar muito seca, ela se tornará quebradiça. Se ficar muito úmida, criará bolsões de vapor na prensa, arruinando a placa. Após a secagem, as lascas são enviadas para o moinho refinador. Isto não é um simples triturador. É uma máquina de alta pressão que desfia a madeira, separando-a em suas fibras constituintes. O resultado é uma pluma macia, quase como algodão, de fibras de madeira puras e secas. O caos inicial foi transformado na matéria-prima perfeita. Temos as fibras, mas elas são leves e soltas. Como transformar este algodão de madeira em um núcleo denso e estrutural que possa suportar o peso de um piano ou décadas de passos? A resposta é a química e a força bruta. As fibras secas são transportadas pneumaticamente para uma câmara de mistura. Lá, elas são pulverizadas com uma névoa fina de resina sintética e aditivos resistentes à umidade. Esta resina é a cola que manterá tudo unido, mas também é a fonte de um dos maiores desafios da indústria, ao qual voltaremos. Cada fibra é uniformemente revestida. Esta mistura agora pegajosa é espalhada em uma linha de esteira contínua, formando um tapete perfeitamente nivelado. A espessura deste tapete é controlada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. Então, o tapete entra no coração da fábrica, a prensa contínua.
Esta não é uma prensa comum. É um monstro de aço com vários metros de comprimento, um rio de metal aquecido. O tapete de fibras entra fofo de um lado e é submetido a duas forças simultaneamente, um calor intenso de 392 graus Fahrenheit, 200 graus Celsius, e uma pressão esmagadora de centenas de toneladas. Dentro da prensa, a física assume o controle. O calor derrete a resina, transformando-a em um adesivo poderoso. A pressão comprime as fibras, expulsando todo o ar e forçando-as a se entrelaçarem em uma matriz incrivelmente densa. O que emerge do outro lado não é mais madeira, é um novo material, um painel de fibra de alta densidade, ou HDF. É mais estável que a madeira maciça, pois não tem grãos para torcer ou empenar. É denso como pedra, mas feito de poeira. O painel quente é então resfriado gradualmente para estabilizar sua forma antes de ser cortado em placas mestras. Criamos o núcleo. É uma obra-prima da engenharia estrutural, mas sejamos honestos, é feio. É um painel marrom sem vida. Agora, a indústria deve realizar seu maior truque, a grande ilusão. É hora de dar a este núcleo uma alma, um rosto. É aqui que a estética encontra a engenharia de precisão. O que vemos como madeira é, na verdade, uma fotografia, mas não uma foto qualquer. É uma imagem de alta resolução, reproduzida com uma precisão medida em milésimos de milímetro. Em cilindros de metal gravados, os padrões dos veios naturais da madeira são replicados com uma fidelidade impressionante. Rolos de papel decorativo especial passam por esses cilindros, recebendo a impressão com tintas especiais resistentes ao calor. O papel impresso, agora parecendo carvalho ou nogueira, mergulha em um banho de resina melamínica. Este processo é chamado de impregnação. A resina satura o papel, dando-lhe flexibilidade, mas o mais importante, transformando-o em uma camada que se fundirá ao núcleo HDF sob calor. Em linhas de produção mais avançadas, a tecnologia é ainda mais futurista. Impressoras a jato de tinta digitais, equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas, disparam gotículas microscópicas de tinta UV diretamente sobre a superfície do HDF. Lâmpadas LED UV curam instantaneamente a tinta, criando texturas tridimensionais vívidas, com profundidade e reflexo que são quase impossíveis de distinguir da madeira real. A ilusão está quase completa. Temos um núcleo de pedra feito de poeira e uma pele fotográfica bonita e impregnada de resina. Mas esta beleza é frágil. Para resistir a arranhões de chaves, garras de animais de estimação ou ao simples arrastar de uma cadeira, ela precisa de uma armadura. E a indústria criou uma armadura transparente. A linha de produção agora move-se para o revestimento de superfície. Roletes de alta precisão aplicam uniformemente uma solução líquida sobre o papel decorativo. Esta solução contém óxido de alumínio. Para quem não conhece, o óxido de alumínio é o mesmo mineral que compõe os rubis e as safiras. Estamos literalmente aplicando uma camada de safira líquida. Lâmpadas UV de alta intensidade curam este revestimento instantaneamente, endurecendo em um escudo protetor sem alterar a cor por baixo. Agora é hora de montar o sanduíche final. Sistemas robóticos entram em ação, empilhando as camadas com uma precisão que nenhum humano poderia igualar. A ordem é crítica. Na base, uma camada de papel Kraft, conhecida como camada de equilíbrio. Sua função é crucial. Ela aplica uma contrapressão para evitar que a placa se curve ou empene com o tempo. Em seguida, vem o núcleo HDF que criamos. Acima dele, a folha decorativa impregnada de melamina. E no topo, a camada de proteção de óxido de alumínio. Esta pilha de 4 camadas é perfeitamente alinhada por câmeras industriais. Um sistema de vácuo remove qualquer bolsa de ar antes que o sanduíche entre na prensa de laminação hidráulica. Aqui, as apostas são altas. Temperaturas de até 430 graus Fahrenheit. E uma pressão de até 570 libras por polegada quadrada são aplicadas. Este calor reativa a resina de melamina em todas as camadas, fundindo-as permanentemente em uma única placa sólida, sem usar cola. O resultado é uma placa blindada, estável e bonita.
A transformação de poeira em uma placa blindada está completa, mas ainda temos uma folha gigante de vários metros. Como ela se torna as tábuas que podemos comprar na loja e instalar com um simples clique? A resposta é a precisão mecânica levada ao extremo. As grandes placas laminadas entram agora na fase de corte e perfilagem. Serras longitudinais e transversais, guiadas por sensores a laser, cortam as placas em tábuas de tamanho padrão. Mas a verdadeira genialidade, o coração da conveniência do laminado, está sendo esculpida nas bordas. As tábuas passam por roteadores CNC de eixo duplo. Dentro deles, fresas com ponta de diamante, e tem que ser diamante, pois o HDF é tão denso e abrasivo que desgastaria ferramentas de aço em minutos. Giram a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas não estão apenas cortando, estão esculpindo o intrincado perfil de encaixe click-lock. As apostas aqui são microscópicas. Um desvio menor que a largura de um cabelo humano, uma fração de milímetro, e o encaixe falhará. A tábua inteira será rejeitada. Todo o processo é guiado por sensores ópticos e sistemas de calibração automática que ajustam as fresas em tempo real. Em algumas fábricas, estações de teste robóticas pegam tábuas aleatórias da linha e as encaixam, verificando o ajuste com uma precisão que nossos sentidos não podem perceber. É aqui, no zunido agudo de uma fresa de diamante, que a engenharia de precisão define o conforto e a facilidade de instalação em nossas casas. A tábua está pronta. Ela é uma peça de engenharia quase perfeita, mas quase não é o suficiente. Antes que qualquer tábua receba o selo de aprovação, ela deve passar por uma série de testes brutais, uma verdadeira pista de obstáculos industrial. Primeiro, a inspeção visual, mas não com olhos humanos. Um conjunto de câmeras de alta resolução varre cada centímetro quadrado da superfície, procurando por imperfeições microscópicas, pequenos arranhões, bolhas ou inconsistências sutis na cor impressa. Medidores a laser medem a espessura exata da tábua, garantindo que o desvio nunca exceda a tolerância permitida. Sensores de umidade verificam a estabilidade do núcleo HDF. Em seguida, amostras aleatórias são levadas para o teste de tortura. O teste de abrasão. Almofadas de lixa rotativas esfregam a superfície continuamente, milhares de vezes, simulando anos de uso pesado. O teste de água. Outras tábuas são submersas em água ou dobradas sob condições extremas de temperatura e umidade. O objetivo é ver se o núcleo incha ou se as bordas delaminam. Qualquer produto que falhe em qualquer um desses testes é imediatamente rejeitado e descartado. O que você compra na loja não é apenas uma tábua, é um sobrevivente. A tábua que sobreviveu é um triunfo. Mas, por anos, a indústria do laminado teve um esqueleto no armário que não podemos ignorar. Uma das preocupações mais sérias era a emissão de formaldeído. Este gás incolor era liberado lentamente pelas resinas de melamina usadas para unir o núcleo HDF. Em gerações mais antigas de laminado, as concentrações podiam exceder os limites seguros, levantando sérias preocupações sobre a qualidade do ar interno. A indústria foi forçada a evoluir. Hoje, a maioria dos fabricantes modernos adere a regulamentações globais extremamente rigorosas, como a CARB Fase 2 nos Estados Unidos e os padrões E1 na Europa. Eles substituíram os adesivos tradicionais por resinas de baixa emissão ou até mesmo por resinas de base biológica derivadas de fontes naturais. A durabilidade também é um debate. O laminado é incrivelmente forte, mas ao contrário da madeira maciça, não pode ser lixado ou restaurado quando se desgasta. E sua composição multicamada, esse sanduíche perfeito, torna a reciclagem completa um enorme desafio, mas a engenharia não para. Químicos estão desenvolvendo novos aglutinantes naturais à base de lignina e técnicas de separação avançadas que podem, um dia, delaminar cada camada para reutilização. E assim completamos o ciclo. Mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de uma ilusão de engenharia. A indústria olhou para o lixo, para a poeira, as aparas e os móveis velhos e viu uma oportunidade. Eles pegaram esse caos, o purificaram e o esmagaram em um núcleo denso como pedra. Eles deram a ele um rosto, uma fotografia de alta resolução de uma árvore.
Eles o blindaram com uma armadura de óxido de alumínio, o mesmo material das safiras, e o esculpiram com a precisão de um diamante, criando um quebra-cabeça mecânico que qualquer um pode montar. O resultado não é uma imitação de madeira, é um testemunho da engenhosidade humana. É a prova de que, através da química, da mecânica e da estética, podemos pegar o que foi descartado e transformar não apenas em algo bonito, mas em algo fundamentalmente novo. Um único diamante pode valer mais de 71 milhões de dólares. Com esse dinheiro, daria para comprar uma frota de carros de luxo. Mas qual é a verdadeira história por trás de uma pedra tão cara? A resposta não está apenas no seu brilho, mas numa jornada incrível que começa a quilômetros de profundidade sob os nossos pés. Para obter um pequeno diamante, é preciso explodir e processar 250 toneladas de rocha, o peso de mais de 100 carros. Esta é a história completa de como um simples pedaço de carbono, nascido no calor extremo do nosso planeta há bilhões de anos, passa por máquinas gigantes e mãos de mestres habilidosos para se tornar a gema mais famosa do mundo. É um caminho cheio de força, precisão e segredos que nem todos conhecem. A jornada do diamante começa num lugar que mal podemos imaginar, bem no fundo do nosso planeta. Estamos a falar de profundezas incríveis, a centenas de quilômetros abaixo da superfície, numa camada da Terra chamada manto. Ali, as condições são extremas. A temperatura pode chegar a mais de 1010 graus Celsius, o que é mais quente que a lava de um vulcão. A pressão é simplesmente esmagadora, podendo exceder 50 mil atmosferas. Para ter uma ideia, é como se o peso de um arranha-céu inteiro estivesse a pressionar algo do tamanho de uma moeda, mas multiplicado milhares de vezes. É neste ambiente de calor e pressão inacreditáveis que algo mágico acontece. Os átomos de carbono, um dos elementos mais comuns que existem, são forçados a juntar-se de uma forma muito especial. A força é tanta que eles se organizam numa estrutura perfeitamente alinhada e super resistente, formando um cristal. Esse cristal é o diamante, mas este processo é extremamente raro e delicado. Se a temperatura ou a pressão não forem exatamente as corretas, mesmo que por pouco, o resultado é completamente diferente. Em vez de um diamante duro e brilhante, forma-se grafite, aquele material cinzento e macio que usamos para fazer as pontas dos lápis. Por isso, os diamantes só se formam em partes muito antigas e estáveis do manto da Terra, onde ficaram guardados durante um tempo que pode ir de 1 a 3 bilhões de anos. Depois de todo esse tempo, alguns destes diamantes são trazidos para mais perto da superfície por erupções vulcânicas muito antigas e poderosas. Eles sobem através de canais de magma e ficam presos dentro de um tipo de rocha especial chamada kimberlito. É nesta rocha que eles ficam escondidos, à espera que alguém os encontre. Encontrar esses diamantes escondidos é uma tarefa gigantesca. A caça começa muito antes de se cavar um único buraco. Os geólogos, que são os especialistas em rochas e na terra, usam tecnologia de ponta para encontrar pistas. Eles usam imagens de satélite para procurar padrões estranhos na superfície que possam indicar a presença de kimberlito. Usam também sensores de gravidade para medir pequenas diferenças na densidade do solo, porque a rocha com diamantes é diferente das outras. Outra ferramenta são os magnetômetros, que detectam anomalias no campo magnético da Terra, outra pista de que algo interessante pode estar lá embaixo. Às vezes, a maior pista é um pequeno pedaço de kimberlito encontrado no meio do cascalho. Isso é suficiente para que uma equipe inteira comece a investigar a área em detalhe. Quando um local promissor é encontrado, a verdadeira escavação começa. Em minas a céu aberto, máquinas enormes criam buracos gigantescos em forma de espiral. Algumas destas minas têm mais de 1 quilômetro de largura e chegam a ter 500 metros de profundidade. É como se uma cidade inteira fosse escavada na terra. Antes de cada explosão, perfuradoras potentes fazem dezenas de furos na rocha para colocar os explosivos. Depois da detonação, caminhões gigantes, alguns dos maiores do mundo, transportam as rochas para a superfície, mas nem sempre é possível cavar a céu aberto.
Se os diamantes estiverem muito fundos, é preciso fazer minas subterrâneas. Nesses casos, os mineiros descem em elevadores por túneis estreitos, que podem chegar a 700 ou 800 metros de profundidade. Lá embaixo, o ambiente é difícil, muito quente, úmido e com pouca luz, e a segurança tem de ser máxima. Todo este trabalho incrível, toda esta tecnologia e esforço é para encontrar algo muito pequeno. Em média, é preciso escavar e processar cerca de 250 toneladas de rocha para encontrar um único quilate de diamante, que é uma pedrinha do tamanho da ponta de um lápis. Assim que as rochas são trazidas da mina, começa a primeira etapa da separação. Os blocos de rocha que podem conter diamantes são levados para um sistema de esmagamento. É aqui que o processo para extrair o mineral valioso realmente começa. Imagine máquinas gigantescas, com dezenas de toneladas cada, que funcionam como mandíbulas de aço. Elas têm força suficiente para transformar em pó até o granito, uma das rochas mais duras que existem. Mas aqui existe um grande desafio. O diamante é o material mais duro do mundo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. Isto significa que um impacto forte no sítio errado pode fazer com que um diamante valioso se parta em 1000 pedaços, perdendo todo o seu valor. Por isso, a força das máquinas de esmagamento tem de ser controlada com muita precisão. Tem de ser forte o suficiente para partir a rocha que está à volta, mas suave o suficiente para não danificar o diamante que está lá dentro. Em muitas minas modernas, este processo é feito em várias etapas. Primeiro, rolos pesados comprimem as rochas lentamente. Depois, outras máquinas continuam a esmagá-las em pedaços cada vez mais pequenos, até que tudo passe por um sistema de separação vibratório. Depois de as rochas serem esmagadas, os fragmentos seguem para a fase de limpeza. Esta parte é muito importante, porque o material vindo da mina está misturado com muita argila, lama, pó e outras substâncias pegajosas. Se esta sujidade não for removida, pode entupir as máquinas e estragar os equipamentos de separação mais à frente. Para limpar tudo, são usadas máquinas de lavar gigantes. Grandes tambores rotativos, parecidos com máquinas de lavar roupa enormes, viram o material enquanto jatos de água de alta pressão lavam tudo. A água remove a sujidade e, ao mesmo tempo, separa as partículas que são demasiado pequenas. Qualquer fragmento com menos de 1 milímetro é retirado nesta fase, porque a chance de encontrar um diamante neles é muito baixa e não compensa o custo de continuar a processá-los. Depois de todo o material estar limpo e separado por tamanho, chega a parte mais tecnológica e fascinante do processo. Agora, temos uma grande quantidade de pedaços de rocha que tem mais probabilidade de conter diamantes. É aqui que a tecnologia mais avançada entra em ação para encontrar as gemas. O material passa por uns scanners especiais de fluorescência de raios-x. Estes scanners funcionam como uma espécie de visão de super-herói. Eles emitem raios-x sobre as pedras que passam num tapete rolante. A maioria das rochas não reage a estes raios, mas os diamantes sim. Quando um raio-x atinge um diamante, ele emite um brilho único, uma luz especial que o scanner consegue detectar imediatamente. Assim que o scanner detecta este brilho, ele sabe que encontrou um diamante. Nesse exato momento, o sistema ativa um pequeno jato de ar comprimido. É um sopro de ar muito rápido e preciso que atinja apenas a pedra que brilhou, empurrando-a para fora do fluxo principal e para dentro de um contentor de recolha. Todo este processo, desde o momento em que o diamante é detectado até ser separado, dura menos de 1 segundo. É uma forma incrivelmente rápida e eficiente de separar os diamantes, garantindo que mesmo as pedras mais pequenas não se percam. É uma verdadeira dança de tecnologia, onde luzes e ar trabalham juntos para encontrar um pequeno tesouro no meio de uma montanha de rochas. Uma vez separados, os diamantes em bruto ainda não se parecem com as joias brilhantes que conhecemos. Eles parecem pedaços de vidro fosco. A transformação de uma pedra em bruto numa gema deslumbrante é um trabalho de arte que exige muita habilidade e tecnologia. O primeiro passo é planear. Cada diamante é único, com a sua própria forma e pequenas imperfeições internas. Por isso, antes de se fazer qualquer corte, a pedra é analisada por um scanner 3D. Esta máquina cria um mapa digital completo do diamante, mostrando todos os seus detalhes.
Com este mapa, um software especial calcula a melhor forma de cortar a pedra para obter o máximo de beleza e valor. Depois do planeamento, começa o corte. O primeiro corte é geralmente feito com um laser de alta potência. O laser é extremamente preciso, conseguindo cortar com uma exatidão de milésimos de 1 milímetro. Ele corta a pedra nos seus pontos mais fracos, permitindo dividi-la ou dar-lhe uma nova forma, sem criar rachas. A seguir vem a parte mais demorada, a lapidação e o polimento. Esta fase é feita por artesãos muito experientes. Eles usam discos de polimento que rodam lentamente. Estes discos são cobertos com pó de diamante. A razão é simples. Como o diamante é o material mais duro que existe, só outro diamante o consegue riscar e polir. O artesão pressiona cuidadosamente cada faceta do diamante contra o disco, ajustando o ângulo e a pressão para criar as proporções perfeitas. Este trabalho minucioso pode demorar entre 3 a 8 semanas para um único diamante, dependendo do seu tamanho. O objetivo é criar uma geometria perfeita para que a luz que entra na pedra seja refletida da forma mais intensa possível, criando o brilho espetacular que todos conhecemos. Depois de todo este trabalho, o diamante está finalmente pronto, perfeito e brilhante. No entanto, a história de um diamante nem sempre é apenas sobre beleza e tecnologia. Embora muitos diamantes venham de minas modernas e controladas, alguns têm uma origem muito mais sombria. Em muitas regiões pobres de África, como a Serra Leoa ou Angola, a realidade da mineração é completamente diferente. Ali não há máquinas gigantes nem scanners a laser. Os diamantes são extraídos à mão. Homens, mulheres e até crianças trabalham em riachos lamacentos, debaixo de um sol intenso, sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Para muitas destas famílias, encontrar uma pequena pedra pode significar ter comida na mesa por alguns dias. A triste verdade é que um diamante que é vendido por milhares de dólares numa loja de luxo pode render apenas alguns cêntimos a quem o encontrou, deixando para trás apenas mãos gastas e sofrimento. Mas o problema pode ser ainda pior. Em algumas zonas de conflito, grupos armados tomaram o controle das minas de diamantes. Eles usam o dinheiro da venda destas pedras para comprar armas e financiar guerras. Os diamantes que vêm destes lugares são conhecidos como diamantes de sangue, porque a sua história está manchada pelo sofrimento e pela violência. É uma pedra que brilha, mas que nem sempre é inocente. E no meio de tudo isto, há fatos curiosos que muitos não sabem. Por exemplo, a tradição de pedir alguém em casamento com um anel de diamante não é um costume antigo. Foi uma ideia criada por uma campanha de publicidade muito bem sucedida em 1947. E hoje em dia, a tecnologia já permite criar diamantes em laboratório a partir das cinzas de pessoas ou animais de estimação que já partiram, criando uma memória eterna. 71 milhões de dólares. Agora, quando olhamos para este número, já não vemos apenas uma pedra preciosa. Vemos a incrível força da natureza, capaz de criar algo tão belo sob uma pressão esmagadora. Vemos a engenhosidade humana, que move montanhas e usa tecnologia de ponta para encontrar um pequeno tesouro. Vemos a paciência e a arte de um mestre que passa semanas a transformar uma pedra bruta numa joia perfeita. E vemos também as histórias difíceis que, por vezes, se escondem por trás deste brilho. Um diamante é mais do que um mineral valioso. É o resultado final de uma longa viagem, cheia de contrastes. Ao conhecermos toda a sua história, o seu brilho ganha um novo significado, e nós, como consumidores, ganhamos o poder de fazer escolhas mais conscientes, valorizando não só a beleza da pedra, mas também a integridade da sua origem.